Tem que falar e esperar um tempo até a pessoa responder. Levantar a mão é fundamental. Não vou deixar ninguém fazer levantar a mão. E agora, o que eu vou fazer? É a chamada. Tá? Depois da chamada, eu vou explicar a tarefa e depois vocês podem de novo levantar a mão para falar, para mostrar trabalhos e contar o que vocês quiserem. Tá bom? Arthur Silva? Não está. Arthur Marona está. Davi está. Eduarda está. Giovana? Giovana? Não está. Gustavo Lauscher não está. Gustavo. Não. Gustavo Lauscher faz tempo que não aparece. Está aparecendo nas outras aulas? Sim! Tá faltando muito nas minhas aulas. Estou com saudade dele. Gustavo Gaeta também não. Ícaro? Tá aqui. Leonardo? Oba! Letícia, tá aqui. Lívia? Não apareceu a Lívia, que estranho. Não está, né? Manuela? Manuela? Não está. Presente. Tá aí, Manuela? Tô. Cadê tua câmera? Tá sem câmera? Tá sem câmera? Não, tô com. Tô com. Liga ela, por favor. Quero te ver. Mas ela tá ligada, prof. Ah, não tá ela tá chegando ligada, pra só que mim. você não consegue ver. Não tá chegando pra mim. Tá bom. Maria Flor? Eu vi ela aparecer, agora não tô vendo. Tá aqui? Maria Flor? Ótimo, não te vejo, Maria Flor. Marina tá aqui, Natália del Castel tá aqui, Natália Vidal também. Pablo? Tá aí? Pablo? Não está. Pedro tá aqui, a mãe apareceu. Presente. Ela saiu da chamada. Saiu da sala. Igual eu. Igual eu. Mari, desliga o áudio. A Pro caiu, mas voltou e agora a gente não vai conseguir. A prof voltou. O microfone desligado. Oi, amores, caiu a ligação, tá? Tá. O Pablo não está, o Pedro tá aí, o teu também não, né? Valentina? Presente. Tá aqui. E Anne? Anne? Não está. Ô, prof, Pronto. a Giovana Muito chegou agora. Ah, ótimo. Vou dar presença para ela. Obrigada por me. Gente, então vamos começar a aula. Guardem o dedinho para depois. Eu quero te mostrar uma coisa. Não Prof, tá consigo dando ouvir eco. bem, tem um som muito estranho. Tem que Era o desligar da o microfone. Giovana, tava ligado. Agora sim? Só que daí agora. Isso. Aqui, Letícia, desliga o microfone. Letícia, desliga o microfone. Giovana, Não, desliga prof, o era a microfone. Giovana. Só que daí eu avisei. Prof, Tá. Giovana, Maria Flor e Letícia, desliguem o microfone. prof, é que eu quero te mostrar. Agora é a hora da explicação da aula. Eu quero te mostrar uma coisa bem rápido. Isso. Mas, meu bem, vai ser depois das explicações, eu faço uma listinha para ser em ordem, senão nossa aula vai embora e nós corremos risco de não ter tempo de eu poder explicar e de vocês poderem desenhar. Vocês já sabem como funciona a nossa aula.
certo? Ô, prof! Muito bem. Pro, Natália, não rapidinho, pode ó. abrir o microfone sem permissão. Não, não. Eu ter que explicar tantas vezes a mesma coisa fica chato. Valentina, desliga o microfone, por favor. Muito bem. Hoje nós vamos conhecer a mais uma artista do surrealismo, tá? É uma mulher. Na verdade, ela não foi diretamente ligada ao movimento surrealista. E tem algumas pessoas, alguns críticos que dizem que ela não é do surrealismo, né? Só que por que ela é chamada de surrealista? Porque o trabalho dela tem o quê? O que vocês acham? Levantando a mão. O que tem os surrealistas todos em comum que a gente vem conhecendo, vem vendo? Ícaro. Cabeças grandes e coisas que não acontecem. Coisas irreais. Muito bem. Coisas irreais. Valentina, tu quer falar mais alguma coisa? Não, eu Cortou o áudio. Então, o surrealismo, ele tem muita fantasia. Fala uma coisa Então, por também isso, disso. fala Maria Flor. Fala Eu Maria acho, Flor. até pelo nome, que é o surreal, Sim. as pinturas de surrealismo tem muito realismo com as coisas, parecem reais algumas. Muito bem, é uma mistura de realidade com fantasia, como é no mundo dos sonhos, né? Que a gente sonha com esquisitíssimo. coisas que tem na vida real, né? Tem na vida real, só que acontecem coisas que não podem acontecer na vida real. Então, é uma mistura do mundo dos sonhos, da fantasia, só que feito com muito realismo também, com muito naturalismo. Natália, é sobre o que a gente está conversando? Sim. Pode falar. É que surrealismo, eu não sei, é que um dia já fizeram, uma pessoa fez eu, e daí ele fez a minha cabeça grandona e o meu corpo bem fininho. Mas caricatura. isso é outra coisa. Isso, muito bem. O nome disso é caricatura. Quando a gente deforma um pouco, né? Exagera algumas coisas de uma pessoa, a gente faz uma caricatura de uma pessoa, de um objeto, de um animal. Mas o surrealismo é diferente. Tem muita fantasia, muito do mundo dos sonhos, tá bom? Então, agora, Tá bom. terceiro ano, eu vou pedir para desligar a câmera para que eu possa mostrar essa imagem dessa artista que eu pessoalmente amo. Acho muito legal o trabalho dela. Ela nasceu na Espanha, mas foi viver no México, igual que a Frida Kahlo, né? Tem que, né? Então, Tem ela que desligar nasceu a na câmera, né, prof? Espanha. Sim, por favor, todo mundo para agilizar as imagens que eu vou apresentar para vocês. Então, ela nasceu na Espanha, estudou pintura na Espanha, Ô, só prof, em que vez das foi lá pessoas morar no México, desligar a câmera, agora levantando Giovana a ligou de mão, novo Davi, a senão não câmera. dá. Davi, mas atrapalha você falar isso em cima da explicação da prof. Atrapalha mais isso do que a câmera ligada dos colegas. Mal, eu pensei que atrapalhava mais a câmera. Não, meu bem, as duas coisas se atrapalham, na verdade. Mas a prof está no meio de uma explicação. Eu vou pedir, eu tô vendo quem está com a câmera ligada, eu vou pedir, tá? Então, por favor, Marina e Duda, desliguem a câmera. Me avisem quando cheguem as imagens para vocês.
Chegou. Então, eu estava Chegou. falando dela. Chegou. Ótimo. Já chegou, Ótimo. professor. Tá muito, Todo muito, mundo muito desliga o errado as imagens. microfone. Quando um já fala que chegou, é suficiente. Não precisa o resto continuar falando a mesma coisa. Ai, Então, gente, ela nasceu lá na Europa, estudou lá na Europa e foi se mudar no México, ao mesmo país onde a Frida Kahlo nasceu e viveu. E lá no México é que ela conseguiu ter, digamos, sucesso, ser conhecida. Seu trabalho começou a ser conhecido. Acontece que o pai dela ensinou ela desenho quando era criança, então ela sabia desenhar muito bem desde criança e lá na universidade ela se formou como professora de desenho. Então agora ela era uma grande admiradora das pinturas de Bosch, que era um Prof. artista lá do fim da Idade Média. Agora, Prof. levantando a mão, como levantar. ninguém fala. Sim, mas eu ainda não falei teu nome, Maria Flor. Eu estou falando. Tem que escutar. É muito importante aprender a escutar. Então, agora, levantando a mão, vocês vão olhar para as imagens dela e vão me falar o que vocês veem. Eu vou falar quem fala primeiro. Primeiro Maria Flor, depois a Duda. Podem abrir as câmeras para mostrar a mão, quem quiser falar. Maria Flor. Tá, prof. Assim, na pintura dela, nas pinturas, assim, eu vejo, tipo, parece algumas coisas meio de antigamente, meio parece assim, as coisas Sim, que ela Maria desenha Flor. com o que acontecia Sim. antigamente. E também ela Sim, faz Maria Flor. bastante real as coisas, as roupas, o fundo. E as pessoas são até meio estranhas. E prof, também tinha outra pergunta. Muito estranhas, né? Qual é o nome dela? Sim, pode falar. Remédios Varo. Se chama isso, Remédios Varo, porque como ela nasceu na Espanha, o nome dele se pronuncia com R. A Flor, você sabe esse R, né? Sim. Como? Fala para mim. O nome dela? Fala para mim. Sim, em espanhol, hein? Ai, tá bom. Remédios Vare. Muito bem. Agora é a vez da Duda, depois a Letícia, depois a Natália del Castel. Duda. Eu só sei que ele usa bastante prédios quando eu vi o filme. Bastantes? Prédios. Muito bem, Duda. Ela representa muita arquitetura, né? E, Duda, você te lembra alguma época? Esses prédios? O que são esses prédios? Você conseguiu ter uma ideia de que época que são? De antigamente. De antigamente, né? Agora é a Letícia, depois Natália. Prof, eu percebi que ela também usa várias mulheres e também ela usa várias cores coloridas e Como ela que também são essas cores, Letícia? são cores claras e cores escuras, cores brilhantes e cores escuras. Uhum. As pessoas são mais iluminadas e os ambientes são escuros ou claros? Ô, prof. Parece que a gente está num lugar muito iluminado Escuro. ou mais bem escuro? Escuro, né, Letícia? Muito Agora é a vez da bem Natália del escuro. Castel. Depois vai ser o Davi, que não sei por que não levanta a mão. Natália. Depois a Natália del Castel. Natália Porque Vidal, ele não depois de Davi. consegue ligar a câmera. Respeitando a ordem que eu acabei de falar. Natália del Castel. Ô, prof, Prof, eu só quero falar mais uma coisa. Não, pode falar.
Natália, pode falar. É que, né, a minha irmã ela vai fazer um desenho também, o que tu mandar. Ótimo. Ela falou que Agora é a vez da. ela falou que ela não tá entendendo o que tu tá falando em espanhol. Só falei o nome da artista. Agora é a vez do Davi. Ô, prof, primeiro minha câmera, eu não consigo levantar a mão porque a minha câmera não tá funcionando. Ela tá ligada, só que, tipo, não dá pra me ver. Entendi. Não tá funcionando. E também, o que eu ia falar mesmo? Ah, e também ele usa muito. Como que é mesmo o nome daquela coisa? Que, meu bem? É, Tenta descrever. Fugiu a ele palavra. usa meio que. Ele usa bastante amarelo, né? Assim, meio que um amarelo mais esverdeado, assim, às vezes. Em algumas pinturas, assim. Isso! Muito bem. Davi, sabe como é que se chama esse amarelo que tu tá falando? Se chama amarelo ocre. É um amarelo mais escuro que tem um pinguinho de marrom. Por isso parece quase um dourado, né? E lembra muito aquela época antiga que foi lá a Idade Média, a época dos castelos. Então, naquela época, não havia luz elétrica, era tudo iluminado à luz da vela. Por Era isso que só os vela. ambientes nos trazem. Então imaginem como seriam esses castelos enormes, só que iluminados de noite só com a luz da vela, né? Então, toda essa atmosfera da Idade Média, dos castelos, está muito bem representada nos quadros da Remédios de Varo. Agora é a vez de Natália Vidal, depois o Ícaro. Prof, é que assim, eu vejo também que parece que ela desenhou um gênio da lâmpada ali. E eu vi o filme do Aladdin e parece que tá lá da época do filme do Aladdin, que tem várias coisas assim. Lembrou? Aham. Sim, a gente pode associar com muitas coisas do mundo da fantasia. É que A depois, obra dela tá cheia de símbolos. Sim. eu posso te mostrar fazer uma apresentação e te mostrar, tipo, um aplicativo que eu desenhei várias coisas. Sim, mas depois que eu mostrar a tarefa, que eu disser qual é a tarefa que vocês comecem a desenhar, isso vocês já sabem. Agora é a vez da Marina, depois a Manuela, depois a Valentina. E eu vou explicar o que nós vamos fazer hoje. Eu vejo que ele, tipo, desenha muitas coisas estranhas, ele desenha muitas pessoas, é uma coisa bem surrealista, e também parece que é bem antigamente, porque esse tipo de pintura é como se fosse um tempo de antigamente, né? E são obras bem legais também, bem Muito estranhas. bem, Marina. A gente pode. Sim, a gente pode pensar que é de antigamente por duas coisas. Os prédios, que são castelos, não são apartamentos modernos, né? Nem casas modernas. E as roupas, gente, as roupas que as figuras humanas estão usando são roupas que não são roupas modernas, né? São roupas, vestimentas de antigamente. E tudo isso nos leva a uma época muito antiga. Ó, agora é a vez da Manuela. Prof, depois eu posso falar? Então, eu ia falar também em causa da cor, né? Mas é que assim, eu não sei se eu posso mostrar agora, mas é porque o desenho da semana passada, meu, tá pronto. Tu já sabe que não, Manuela. Então é para falar sobre o assunto agora. Prof, só posso falar uma coisa que eu percebi nos quadros? Não, Letícia, agora é a vez da Valentina. Tem que respeitar a sua vez. Valentina.
É que eu vi que, diferente de muitos artistas que a gente já viu aqui, ele não usa muitas cores saturadas, muitas cores fortes. Ele usa cores mais escuras. Muito bem observado, Valentina. As cores não são brilhantes, são cores escuras, né? Toda cor tem um toque de marrom, né? Para escurecer. São cores ocres, né? Nós temos o amarelo, o ocre, o laranja, o ocre, o vermelho, o ocre, que são todas cores com um pouco de marrom, para elas não ficarem brilhantes, para elas ficarem escuras e criar esse clima de antigamente. Porque também antigamente não existiam cores tão brilhantes como agora, pigmentos tão brilhantes como agora, tá? Agora, a última a falar vai ser a Letícia. Eu vou explicar a tarefa e depois vão levantar a mão para dúvidas, perguntas e mostrar trabalhos. Letícia. Prof, eu quero falar duas coisas, mas é sobre os quadros. É porque Rapidinho, Letícia, também, porque faltam também 15 eu minutos para percebi terminar a nossa que aula. eu também percebi que alguns quadros têm um clima de terror, que tem fantasma. Isso! Muito E a última bem, coisa que eu Prof, quero posso falar um falar, negócio? a Não. última coisa que eu quero falar, prof, é que a história Sim. dessa artista é igual à história da Frida Kahlo. É, parecida. Ela teve uma vida um pouco mais leve, tá? Teve uma vida com menos problemas e menos sofrimento. Mas, quando ela estava no auge da carreira, que ela estava começando a ter bastante sucesso, ela morreu, tá? Teve um ataque cardíaco e morreu. Então, assim, teve uma vida boa, Ô, mas prof, morreu bastante cedo e em pleno sucesso. Davi, ficam 15 minutos somente para a professora poder explicar a tarefa e vocês começar a desenhar. Então, eu preciso explicar a tarefa antes de terminar a aula. Certo? Se vocês ficam pedindo para mostrar trabalhos, falar coisas que não têm a ver com a aula o tempo inteiro, aí a nossa aula não dá tempo de fazer o que tem que ser feito. prof, mas tem Eu um pouco explico a ver com sempre. a aula. Não, tá, mas mesmo assim, gente, porque eu estou explicando já faz meses como é que é a nossa dinâmica. Tá bom. Primeiro chamada, depois mostro o artista, depois explico a tarefa e só depois que vocês me comentam o que querem, me mostram os trabalhos. E até hoje ainda estão perguntando no meio disso se podem fazer outra coisa que não é a hora. Então eu fico me perguntando, o terceiro ano não está entendendo, o terceiro ano não está escutando, ou o terceiro ano simplesmente é muito teimoso. Então, por favor, que seja a última aula. Acho que vocês são muito inteligentes e que não é problema de entendimento. Então, hoje vocês vão fazer uma pintura, uma imagem, inspirados no trabalho dela. Lembrem que é uma mulher e foi muito difícil para ela, como mulher, fazer esse trabalho e ser reconhecida. Então, nós não podemos esquecer que ela era uma mulher, porque já foi difícil, né? E ainda nós não vamos lembrar que ela era uma mulher. Então, o que tem que ter esse desenho? Cores escuras, um ambiente escuro, cores assim, ocres, que tenham bastante marrom. Vocês podem dar uma camada de laranja e por cima passar marrom. Ou botar um pouquinho de marrom bem suavecinho e por cima botar a cor que vocês querem. Dessa forma, vocês vão conseguir cores mais escuras. Desenhem figuras humanas, bem alongadas, com roupas antigas. E desenhem alguma coisa da fantasia de vocês, da imaginação de vocês, tá? E podem também desenhar um cenário que seja antigo também.
Ou pode ter um castelo lá no fundo, ou pode estar dentro de um castelo. Os tetos são altos, pode ter colunas, pode ter arcos, coisas que lembrem aquele período da história, que era a época dos castelos, a Idade Média, onde só havia luz de vela. Agora, alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da tarefa de hoje? Marina, depois Manuela, depois Não, Letícia. Mas dá para desenhar um castelo? Dá sim. Bem Eu escuro. ia usar assim, ó, o marrom. Não, sim. As cores que a prof falou. Nome... Esse marrom que é um Ó, pouco mais Natália, forte. Natália, você está me ouvindo? Meu bem, você não precisa me contar todas as cores que vai usar, tá? Tem que ser cores escuras. Agora é a vez da Marina. Marina? Prof, antes da aula eu já comecei o desenho. E eu fiz uma outra obra dele, que é... Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. É ela, Marina. É ela. Ela é uma mulher. Remédios. Não podem esquecer, chama como um remédio, remédios. Paraíso dos Gatos é a obra que eu escolhi. Ah, tu me mostrou no e-mail. Ela gostava muito de desenhar gatos, gente, que eu esqueci de falar. Agora é a vez da Agora Manuela. eu posso falar? Tá. Manuela, Letícia, primeiro, não era depois tu. Não Prof, lembro já. eu estava pesquisando aqui para conseguir ver melhor as imagens e ver a que eu quero. Sim. Então, daí eu achei uma que eram 2 torres, assim, de castelo, com um gato na janela. Mas, tipo, não tinha cores escuras e não tinha nenhuma pessoa. Mas eu posso desenhar essa? Pode sim, porque é totalmente da época. A gente vai lembrar da artista. Letícia. É porque, prof, então a gente pode desenhar, a gente tem que desenhar um desenho onde lembre de antigamente com cores escuras e com cenário? Sim, isso aí, Letícia. Mas tem que ter pessoas, prof. Pode ter ou não. Vou deixar você escolher, Letícia. Se você quiser desenhar um castelo somente, Pode começar já? você acha bem escuro, tá? Eu quero um desenho que me lembre uma... Sabem como é que se chamava essa Idade Média? Chamava-se de Idade das Trevas. Não. Então, é um momento que é associado à escuridão. Até porque foi um momento da história muito triste, muito cruel. É a época em que as bruxas eram queimadas, as chamadas bruxas, né? Era uma época em que o conhecimento não existia, era rejeitado. A ciência não existia ainda. Então, Prof, dá para fazer uma bruxa? Prof. Dá para fazer uma bruxa? Dá sim. Escuro, tudo escuro. Maria Flor, tu queria falar? Prof, existe bruxa? Prof, eu só queria mostrar uma coisa. Mas eu Pode posso mostrar, falar? Maria Flor. Pode sim. É agora, porque que já vai acabar a aula. Vocês falaram mãe demais, comprou- Sochi. Lápis de cor de tons de peles. Pra pintar. Que legal! Muitos tons de pele. Eu vou usar. Que lindos, Maria Flor! Como a diversidade do nosso Brasil, que temos do branco ao negro. Muito bem! Amém! Agora é a vez da Natália Vidal. Prof, agora eu posso mostrar o negócio do aplicativo? Pode. Sim. Tá. Eu tô no celular. Eu posso apresentar? Sim. Vai rapidinho, Natália, que já está terminando a aula.
Prof, enquanto a senhora apresenta, posso fazer uma Sim. pergunta enquanto a Depois que Natália a Natália apresenta? terminar. Eu estou vendo tua mão levantada, Letícia. Então você não precisa falar. Sim, tá aparecendo. Ainda não, tá chegando. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pra gente Ainda já não. conhecer. Chegou sim, chegou. Entrou o sol pela minha janela. Tá iluminando direto o meu rosto. Estão vendo como eu fiquei? Sim. Sim. Que lindo, Natália! Esse é o mesmo aplicativo da. Fone? Fazendo no aplicativo Mas esse é o do mesmo telefone. aplicativo da Lívia. E Pode fazer no aplicativo. Podem fazer no aplicativo se quiserem, tá, gente? Aproveitem agora na aula à distância, que podem fazer essas coisas. Mas esse é o mesmo aplicativo da Uau! Lívia, o Ibispense. Muito legal. Que lindos, Natália. Isso aí. Continua treinando. Pode fazer os trabalhos de artes ali também, se quiser. Depois me manda a imagem. Tá? Prof, Agora é a vez da Letícia, depois da Manuela. acho que você tem que apresentar de Levantando novo a pra essa mão. maior Não sei apresentação. por que estão com o microfone aberto. Se já sabem que tem que levantar a mão. Agora é a vez da Letícia e depois da Manuela. Prof, é porque você disse que nessa época eles queimavam bruxa. Existia bruxa? Não, não existiam bruxas, mas assim, Letícia, As chamadas bruxas. mulheres Ah, tá. que, por exemplo, mexiam com as plantas para fazer remédios, as mulheres que atendiam os partos, os nascimentos dos bebês, qualquer pessoa que falasse algo diferente do que era mandado, era condenado. Era uma época muito escura, muito E cruel. por que eles matavam pessoas que faziam bem, prof? Por quê? Porque eles eram ignorantes, né? Ignoravam que existiam outras verdades e qualquer pessoa que pensasse diferente, eles não aceitavam. Eles matavam, torturavam e matavam. Por isso que foi chamada Idade das Trevas. Depois veio uma idade que se chamou Renascimento, que foi um momento onde tudo isso começou a mudar. Vocês sabem que, por exemplo, as primeiras pessoas que começaram a falar que a Terra era redonda, elas também foram condenadas à morte. Porque naquela época se achava Ai, que a meu Deus, Terra que medo. era plana, que a Terra era sustentada por tartarugas, que do outro lado do horizonte havia dragões. Por quê? Porque não existia ciência. Então as pessoas só tinham a fé. Só que tudo que fosse contra aquela fé era condenado. Então, isso foi a Inquisição que fez, que era uma parte da igreja. Depois isso mudou. A igreja católica não é assim agora. Mas naquela época ela era muito ruim. Ela fazia coisas ruins em nome de Deus. Depois mudou. Pediu perdão por tudo aquilo, porque muitas pessoas inocentes morreram. Hum? Agora é a vez da. Quem queria falar depois da Letícia que não tenha falado ainda? Alguém que não tenha falado, que queira falar? Prof, eu falei, Eu. eu tava pedindo. Não é para abrir o microfone, é para levantar a mão. Eu já falei isso 10 vezes, Sochi. Manuela? Tá, prof. Então, é que o desenho da semana passada, ó. Muito lindo, Manuela. Ai, que linda, Massá, adorei. Manuela, tô anotando aqui. Agora a Natália del Castel. Ah, e prof, ó como tá ficando. Não dá para ver nada, Manuela. Tem que pintar. Tá bom. Natália?
Natália del Castel. Caiu? Alguém mais quer me mostrar alguma coisa? Tem 1 minuto. Uma pessoa dá tempo de mostrar alguma coisa antes de eu ir para o primeiro ano. Maria Flor? Sim, prof, é que eu queria mostrar como tá ficando meu desenho. Quero ver. Se não der, eu falo o que é. Não estou vendo, Maria Flor. Enfim, eu fiz um castelo. E daí, na torre, dois Agora gatos dá para ver. e uma moça, uma mulher. Ótimo. Bom, então assim, Maria Flor, me mostra pintado na próxima aula, porque vocês sabem que em preto e branco é muito terminei difícil, a o prof meu. não enxerga nada, quase nada. Meio que fico terminei o adivinhando, tá? Prof, quando eu terminar o meu último Amores, projeto, agora todo mundo desliga o microfone. O Arthur não levantou a mão. Se quisesse falar, levantava a mão, Marina. Quando eu dei a voz para ele, ele falou. Não estou vendo, gente. Não está aparecendo a imagem para mim. Pessoal, bateu o sinal. Agora todo mundo desliga o microfone. Bateu o sinal. O primeiro ano está me esperando. Eu não posso me atrasar para começar a aula com o primeiro ano. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Próxima semana, eu espero que seja mais